Boa noite para quem está entrando aí, para quem entrou. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, Kelly. Então, hoje a gente vai fazer uma atividade de revisão, porque a nossa prova será na próxima semana, né? Dia 23, na segunda-feira, tá? Então, eu fiz aqui um estudo, pegando os principais assuntos aí que a gente vai trabalhar na prova com vocês. Eu deixei disponível lá no sistema, está lá no AVA, disponível como atividade 7, se eu não me engane, ou com a data de hoje. De alguma forma, ela vai estar lá disponível para vocês, tá bom? E é para entregar quando? Tem a data? No dia da prova mesmo, dia 23. Ah, tá. No dia da prova entrega. Isso. Uhum. Daí vocês têm um tempo bom para fazer, para estudar, tirar dúvida, enfim. Mas eu vou passar questão por questão para vocês, né? Essas questões elas vão estar disponíveis para vocês pesquisarem, né? Nos slides, eu deixei para vocês também a formatação dos projetos, né? E dos trabalhos acadêmicos da UDC, com as normas certinho lá para vocês. Então, esses dois materiais, eu acho que vai ser o suficiente para vocês responderem. Caso vocês queiram implementar mais, então vocês podem pegar outros livros, né? Podem utilizar a biblioteca virtual, podem utilizar a internet, desde que sejam de sites confiáveis, sem nenhum problema, tá? Mas assim, basicamente está tudo dentro dos slides que a gente comentou, dentro dos vídeos que a gente comentou aqui com vocês, tá bom? Eu entrei um pouco atrasada. Tem mais em cima? Tem mais questões em cima ou é a partir do 9? Não, tem sim. É que eu que mexi aqui e acabou saindo fora do lugar, tá Ah, bom? tá bem, tá bem. Mas isso tudo vai estar lá no portal, né? Sim, eu vou explicar aqui, e daí Tá. a gente vai fazer junto, né, algumas partes, eu vou explicar certinho, e daí vocês vão fazendo e vão tirando dúvida, tá bom? Só estou esperando o pessoal entrar, porque tem duas turmas que vai fazer prova EAD, e eu estou esperando, então, o restante das turmas entrarem, tá bom? Tá bem. Enquanto isso, quem está entrando aí, já vai baixando aí o exercício, né, a atividade, já fala se conseguiu abrir, se não conseguiu abrir, porque daí se não conseguir abrir, eu vou ter que salvar em PDF e colocar para vocês lá na pastinha, tá bom? Vamos iniciar então. Então, tá aqui a atividade, né? Tá com a data de hoje, disciplina de metodologia científica. Aqui não é atividade 5, tá, gente? É a atividade 7, acabei não trocando ali, mas é a atividade 7. Então, esse estudo de revisão, a gente vai iniciar com os tipos de trabalhos acadêmicos, tá? Então, eu expliquei para vocês, em aulas anteriores, que os trabalhos acadêmicos, eles incluem o TCC, né, que vocês vão desenvolver, ou a monografia, tá bom? Que eles são muito semelhantes, né, os dois. Eles são realizados, geralmente, no final da conclusão de um curso, seja ele de graduação ou de especialização, tá? Aí nós temos outro tipo de trabalho acadêmico no nível de graduação maior, que é a dissertação, que ela é escrita, né, para obtenção do título de mestre, e nós temos a tese, que ela é um nível maior, que é para obtenção do título de doutor, tá bom? Então, além disso, nós temos os artigos científicos, que eles são desenvolvidos, né, durante, então, as pesquisas. Então, tudo isso é considerado como trabalho acadêmico, tá bom? Essa primeira questão é justamente para vocês classificarem, vamos dizer assim, né, esses tipos de trabalhos acadêmicos de acordo com a sua definição, tá bom? Então, eu vou ler aqui com vocês, daí vocês vão me dizer, né, em qual definição que ele vai se encaixar, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, classifique os diferentes tipos de trabalhos acadêmicos em trabalho de conclusão de curso, que é o TCC, dissertação, tese e artigo científico, tá bom? Então, a letra A diz o seguinte: são pequenos estudos completos que visam registrar e divulgar
resultados de pesquisas sobre aspectos ainda não explorados, ou ainda, novos esclarecimentos sobre questões do meio científico. São destinados à publicação em revistas e periódicos científicos. Seguem normas específicas quanto à formatação. Como denominamos esse tipo de trabalho acadêmico? Nesse caso aqui no A, como que vocês classificariam ele? TCC, dissertação, tese ou artigo científico? Qual que vocês acham que se encaixa melhor nessa definição da A? Eu acho artigo científico. Alguém mais acha que é artigo científico? Eu também acho. Também? A Isani também? Alguém mais? A Sumaia também, artigo. Isso mesmo, tá? Porque, assim, o artigo científico, ele é como se fosse um apanhado de uma parte, né? De uma pesquisa, tá bom? Então, assim, do TCC de vocês, pode dar origem a um artigo. De uma tese, de uma dissertação, pode dar origem a 2, 3 artigos, tá bom? Então, sim, e ele segue as normas específicas da revista que você vai submeter esse artigo, tá bom? Então, não necessariamente precisa ser as normas da ABNT, pode ser as normas da revista, né? E a revista, ela pode seguir aí partes, né, das normas da ABNT, da Vancouver, ou seja, de outras instituições de normas, tá? Então, a letra A, sim, então, artigo científico. Então, aqui vocês vão só escrever aqui do ladinho, artigo científico, tá bom? Então, já podem responder no exercício de vocês. Alguma dúvida até aqui? Tudo bem aqui? Sim? Tudo certo. Beleza, então vamos para o próximo. Aí aqui no B, eu coloquei a segunda descrição. Documento que apresenta o resultado de um trabalho experimental ou exposição de um artigo científico de tema único e bem delimitado, deve ser elaborado com base em uma investigação original, constituindo-se em real contribuição para a especialidade em questão, é feito sob a orientação de um orientador, que ele tem que ser doutor, e visa a obtenção do título de doutor. Ele também pode ser pós-doc, tá? Que é um nível maior do que o doutor. Como é chamado, então, esse tipo de trabalho científico? Artigo científico não é. TCC? Né? Ó, o TCC, geralmente, ele é utilizado para graduação e especialização, tá? Aqui, no caso, ele está falando que é para obtenção do título de doutor. Então, é um nível maior, né? Então, ele é um nível maior. Então, ou ele é uma tese, ou ele é uma dissertação. Então, ele pode ser uma dissertação. Então, aqui, olha, como é para doutor, tá? Então, aqui, Doutorado. o nome correto vai ser tese, tá? Então, quando você vai fazer a apresentação e vai escrever um trabalho de conclusão, ou um trabalho, né, de final aí de curso de doutorado, você para obter aí o título de doutor. Então, você vai escrever o que nós chamamos de trabalho acadêmico de tese, tá bom? Então, caso for doutor, né, caso for para obtenção do título de doutor, nós vamos obter, então, aí um trabalho chamado de tese, tá? Então, a ideia é só vocês completarem ali. Aí, aqui, na letra C, ele coloca a seguinte definição: é um tipo de trabalho exigido para a conclusão de um curso de graduação, agora sim é de graduação, como requisito para a obtenção do título de bacharel ou licenciatura, aborda um tema relacionado com o curso ou uma disciplina. Agora sim, qual que é esse? TCC. Isso, agora esse aqui sim
é um TCC, é um trabalho. Ou monografia, professora? Pode ser monografia, só que como aqui eu não coloquei... Tem diferença? Isso que eu ia perguntar, se tem diferença entre monografia e TCC? Tem diferença. A monografia, ela é bem mais específica do que o TCC. No TCC, o teu tema, ele até pode ser, assim, mais aberto, mais abrangente, sabe? Agora, quando você fala em monografia, aí ele é bem específico, tá? Bem específico mesmo. Por isso que ele é chamado de mono, né? Monografia, porque ele tem um tema, um assunto único, tá bom? Então, é por isso que ele é chamado de monografia, tá? Mas, assim, nos cursos de graduação, você pode ter um ou outro, tá? Então, a única diferença é que um é bem específico e o outro, ele já pode ser um pouco mais abrangente, tá? É a única diferença. Aí, a letra D, então, eu coloquei assim para vocês. Documento que apresenta o resultado de um trabalho experimental ou exposição de um estudo científico retrospectivo, de tema único e bem delimitado em sua extensão, com o objetivo de reunir, analisar e interpretar informações. Deve evidenciar o conhecimento da literatura existente sobre o assunto e a capacidade de sistematização do candidato. É feito sobre a orientação de orientador, geralmente ele é doutor, e visa a obtenção do título de mestre. Então, agora é um nível, né, menor do que doutor. Então, o que sobrou para nós? Dissertação. A dissertação, exatamente. Então, a gente coloca aqui. Opa. Dissertação, tá bom? Então, para obtenção de título de doutor, é a tese. Para obtenção do título de mestre, é dissertação. Para obtenção de título de graduação, ou nível de graduação, é o TCC ou a monografia, vai depender aí, né, das normas do curso. E a publicação, né, de partes ou o trabalho inteiro, de forma um pouco mais concisa, de uma forma um pouco mais reduzida, de todos esses trabalhos acadêmicos, nós chamamos, então, de artigo científico, tá bom? Então, vocês completem aí, bonitinho, né, de acordo aqui com o que a gente explicou para vocês, e aqui, então, fica completo, tá? Então, artigo científico. Beleza? Anotaram aí? Anotaram? Beleza, então. Vocês conseguiram baixar lá do Ava o material sem nenhum problema? Conseguiram Sim. abrir? Então tá. Caso, Sim, pronto. caso enroscar o arquivo aí, vocês me falam, tá? Então aqui, olha. Na primeira questão, na segunda, terceira e quarta questão, foi o que a gente trabalhou na semana passada, que é referente, então, às referências, tá bom? Beleza, Tainá, depois você me fala. Então, é sobre as referências. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu pedi para vocês, eu pedi assim, como deve ser escrita a referência de um artigo científico? Aí vocês vão pegar aquele slide da semana passada, e lá tem a sequência certinha de como vocês, né, irão escrever essa referência de artigo científico, tá bom? Então, daí vocês vão colocar aqui aquele padrão. Sobrenome do autor, né, em seguida do nome, o título do artigo, a revista, e vocês vão colocar ali o padrão, tá? O exemplo, tá? O exemplo, deixa ele sem fazer por enquanto, por quê? Porque na última questão, eu coloquei para vocês escreverem, tá? Para vocês elaborarem uma referência. Então, não precisa colocar o exemplo aqui, tá bom? Deixa para fazer o exemplo lá na última questão, ok? Aqui vocês vão colocar só aquele padrão que eu coloquei no slide para vocês na semana passada. Vocês entenderam o que eu falei? Que é para colocar só como se fosse, né, o modelo, tá? Não precisa colocar o exemplo, coloca só o modelo certinho, seguindo as normas da ABNT. A única coisa que eu vou pedir para vocês realmente colocarem o exemplo é aqui, olha, tá? Na 4, tá bom?
Porque eu não coloquei para vocês um exercício para vocês elaborarem a referência de um TCC, de uma tese, de uma dissertação, tá bom? Então, vocês podem utilizar alguns daqueles exemplos lá que eu deixei também nos slides, ou podem pegar uma dissertação e uma tese online ali e fazer também a referência dela como vocês quiserem, tá bom? Eu posso pegar. Qual é o slide, prof? Oi? Ai, peraí, deixa eu diminuir minha. Isso. Eu posso pegar a minha dissertação de mestrado e posso colocar? Pode sim, sem nenhum problema. Então, Pode beleza. sim. Porque, assim, tem o banco de teses da USP, de outras faculdades, que vocês podem baixar qualquer trabalho do interesse de vocês. E ele vem na íntegra, né? Ele vem lá, se tem 200 páginas, vem 200, se tem 300, ele vem o trabalho na íntegra em PDF. Então, daí vocês podem escolher uma do interesse de vocês, um tema de interesse de vocês, e escrever, então, aqui o exemplo, tá? Além de escrever o padrão, escrevam também o exemplo. Os slides, Isani, eles estão lá no AVA, dentro da pastinha, acho que é formatação de trabalhos acadêmicos, se eu não me engano. Tá bom? Tá toda a matéria lá, tem todos os slides lá. Daí você abre, depois você me fala se tá tudo certinho. Beleza? E naquele documento que eu deixei para vocês da UDC, lá também tem alguns exemplos, então vocês podem também pegar os exemplos que estão lá. Certo? Ok? A 2, a 3 e a 4, podemos então continuar? Beleza? O que, Kate? Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Só um minutinho que eu já compartilho com vocês. Tá aparecendo aí para vocês a minha telinha, né? Então, aqui eu peguei do curso de estética, mas todas as pastinhas são iguais, tá? Então, aqui, olha, dentro de material, tá? Dentro da pastinha de material, você vem aqui, ó, formatação de trabalhos acadêmicos. Aí você vai abrir essa pastinha, todo o materialzinho tá lá, ó. Então, tem aqui os trabalhos da ABNT da UDC, tem aqui a da ABNT mesmo original, de 2018, que vocês podem utilizar também, e todos os slides aqui, tá? Prof, Daí você pode... eu fui lá no de psicologia e só tem 3 arquivos. Tem a estrutura de trabalhos acadêmicos, anotações, a parte 2 e só a norma da ABNT de 2019. Só isso que tem. Então, deixa eu colocar lá para vocês, peraí. Eu vou tirar aqui, daí eu já vou colocar, tá? Enquanto isso, o pessoal que está entrando aí, por gentileza, nós estamos iniciando a nossa atividade, tá? De revisão. Então, lá na pastinha de atividades remotas, vocês vão em atividade remota 7. E daí vocês façam o download da atividade, tá bom? Enquanto isso, eu vou carregar. Prof, para mim aparece todos os arquivos lá no Então, no isso que eu acabei de ver. Eu sou da psicologia aqui também. Vou mostrar aqui, ó. Quer ver? Isso que eu acabei de olhar, mas não Tenho sei. 5 slides mais o documento lá da UDC. Então, tá aqui, ó. Às vezes precisa dar uma atualizada, talvez.
dá uma atualizada aí na página, às vezes aparece. Mas Então, tá eu vou tentar de novo, prof, porque no meu só tenho 3 arquivos. né? Dá uma olhadinha lá, então. Aí, se alguém mais não ver... Vamos ver aqui, deixa eu abrir a outra turma. Mas quando eu coloco em uma, vai para todas. Vamos ver. Ó, tá tudo aqui mesmo. Dá uma atualizadinha aí que já vai aparecer para você. Aí me avisa. Apareceu normal, Bruna? Então, acho que é só atualizar mesmo, tá? Que daí vai aparecer lá para vocês. Até dia 23, tá bom? Tá lá também na atividade, descrito a data certinho, o horário, tá bom? Então, vamos continuar aqui, olha. Então, a questão número 5, aqui ele vai ter também nos slides, tá? Então, ele vai, para vocês pesquisarem, ou para vocês aí, né, olharem na bibliografia, nos livros, o que é essa tal de questão de pesquisa ou pergunta de pesquisa, tá bom? E daí vocês vão definir o que é a hipótese, né, relacionada aqui com a pergunta de pesquisa. Ai, que bom, Isani. Ótimo, beleza. Então, aqui nessa pergunta de pesquisa, quando se está escrevendo, né, o artigo e também no trabalho final, nós costumamos, então, né, escrever qual que é a nossa questão de pesquisa, ou seja, qual que é o nosso problema que nós queremos resolver, né, neste caso. Então, por que a gente está realizando aquela pesquisa? Porque eu quero responder a uma questão, eu quero responder a uma dúvida, a um questionamento. Então, isso é o trabalho, isso que é a pergunta de pesquisa, tá bom? Mas aqui vocês pesquisam, né, procurem nos livros, vocês têm como referência os slides, mas procurem, né, em outros locais para vocês, então, definirem o que é essa pergunta de pesquisa, tá? E as hipóteses, elas são baseadas nessa pergunta de pesquisa, tá? Ou a sua hipótese, ou seja, você responde àquela sua dúvida ou aquele teu questionamento, ou não, ou você afirma ou não afirma aquele teu questionamento, tá? Então, em cima disso, nós montamos a nossa hipótese, tá? Então, é isso que vocês vão pesquisar e escrever aqui sobre questão de pesquisa e sobre a hipótese. Aí, na questão número 6, é bem simples, né? Eu acho que é a questão mais rápida que vocês vão aí responder, que vocês vão fazer o seguinte, né? Então, aqui, segundo as normas da ABNT, que foi apresentada para vocês, qual é o tipo de papel que a gente utiliza? É a carta, é A4, é o ofício? Qual que é o tipo de papel? Né? Papel branco, papel reciclado? Posso usar papel reciclado? Não posso? Como que é? Então, é o tipo de papel que nós utilizamos, tá? Então, essa questão aqui é só sobre formatação, tá? Quanto à cor de impressão, eu posso fazer texto colorido, tem que ser preto e branco, as figuras, elas têm que ser como, se pode ser colorida, se pode ser preto e branco, então daí vocês vão colocando aqui, tá? O tamanho das margens, né, que eu coloquei para vocês, então tem que ter uma margem superior, inferior, direita, esquerda, qual que é o tamanho dessas margens, tanto no verso quanto no anverso. Lembrando que o anverso é a frente da folha, né? E o verso é o próprio verso mesmo, como o próprio nome diz. Qual o tipo da fonte que eu posso utilizar, né, para escrever o meu trabalho acadêmico? Ele pode ser lá Times New Roman, pode ser Arial, pode ser as duas. Qual que é, então, o tipo de fonte mais adequada, né, para os trabalhos acadêmicos? O tamanho da fonte, né? Então, qual o tamanho? Vou utilizar tamanho 12, tamanho 10, tamanho 11. Qual que é, então, o tamanho adequado, tá? O tamanho do parágrafo, ou seja, aquilo que separa, né, uma frase da outra, um parágrafo da outra. Então, qual que vai ser, então, né, o distanciamento aí para poder iniciar uma nova frase, um novo parágrafo.
Quanto ao espaçamento, né? Qual é o espaçamento que eu vou utilizar? Ah, é 1,5, é 2, é 1? Quando que eu posso utilizar espaçamentos diferenciados? Então, aqui vocês vão colocar o tipo de espaçamento. E a paginação, né? Em que local do trabalho acadêmico que vai a paginação? Ah, vai em cima, vai embaixo, vai no meio da folha, né? Todas as páginas são colocadas o número da página, tem página que não é paginada. Então, isso que vocês vão colocar aqui nessa questão número 6, tá bom? Tudo isso tem lá no arquivo da UDC, que eu deixei para vocês, e tem também nos slides, certo? Tudo bem nessa questão aqui? Tranquilex? Ótimo. Então, beleza. Então, essa é a questão número 6. Aqui, na questão número 7, né? Não precisa ser até o 5º nível aqui, tá? Eu vou tirar esse 5º nível aqui. Aí vocês arrumem aí no trabalho de vocês. Vocês podem colocar aqui até o 4º nível. Dificilmente, tá? Dificilmente a gente vai ter aí um trabalho com 5 níveis de sessões, tá bom? Então, faz só até o 4º nível mesmo, né? O que é isso? Então, por exemplo, o primeiro nível da sessão, né, que é o título, vamos supor assim, vamos supor lá introdução, ou objetivos, tá? Como que ele é escrito? Ah, ele é escrito em caixa alta, ele é escrito em negrito, como que ele é escrito? Tá? Então, vocês vão colocar o primeiro nível, o segundo nível, o terceiro e o 4º nível, né? Lembrando que esses níveis são os títulos e subtítulos, né? Das sessões, ok? E às vezes eles são escritos com letra maiúscula, ou às vezes com a letra minúscula, alguns usam negrito, outros não usam negrito. Então, é dessa forma que vocês vão colocar, então, como que são escritos esses títulos e subtítulos, né? Até o 4º nível, então, de sessão. Beleza? Ok? Dúvidas? Quem tá aí comigo? Depois vai ter dúvidas. Depois... Tranquilo, prof. Estamos aí com você, pode falar. Então tá. Aí aqui na próxima, na 8, na 9 e na 10, vocês vão citar quais os elementos que fazem parte de cada, né, parte do projeto ou do trabalho acadêmico. Então, lá nos elementos pré-textuais, o que tem que ter lá? Ah, tem que ter capa, tem que ter folha de rosto, tem que ter sumário, tem que ter... Quais os elementos que tem que ter dentro, né, dos elementos pré-textuais? E dentro dos elementos textuais, o que tem que ter ali? Ah, a introdução, tem que ter o desenvolvimento, tem que ter a conclusão, os resultados, né? Então, quais os itens, quais os elementos que tem que estar dentro dos elementos textuais? E o mesmo serve, então, para os sítios elementos pós-textuais. Então, o que eu tenho que ter ali? Ah, tem que ter apêndice, tem que ter anexo, tem que ter referência, né? Então, quais os elementos que fazem parte dos pós-textuais, tá? Então, também bem simples, nós trabalhamos bastante isso, então, creio que vocês não vão ter problema, tá? Não vão ter dúvida aqui. A 11 é para vocês diferenciarem tabela de quadro, né? A gente teve uma aula, não me lembro qual é agora, mas que eu expliquei para vocês qual que é a diferença de tabela e de quadro, né? A tabela, geralmente, ela vai expressar dados, números, né? Geralmente ela é quantitativa, tá? E ela não tem fechamento, ela não tem linhas laterais. Ela vai ter linha superior, vai ter linha inferior, vai ter linha ali dividindo, né? Como é que eu vou dizer para vocês? O cabeçalho da tabela, sem nenhum problema. Pode ter linhas no meio da tabela, né? Mas ela não vai ter linha fechando lateralmente essa tabela, tá? E já o quadro, né, como o próprio nome já diz, ele tem linhas tanto na parte superior quanto na parte lateral, tá? Então, ele fecha, né, formando um quadro mesmo. E, geralmente, o quadro, ele é utilizado, assim, com
para fazer comparações, né? Ele pode ter descrições, comparações, então ele pode utilizar mais texto, né? Comparativo nesse quadro, tá? Mas a grande diferença mesmo da estrutura é que o quadro, ele é fechado lateralmente e superior e inferiormente, tá? Tudo bem aqui na diferença de quadro e tabela? Caso vocês queiram complementar, podem procurar, né, aí nos livros, na internet, podem complementar. Beleza? Aí aqui na 12, vocês vão colocar, né, os principais componentes, então, de um resumo. Aqui, eu não especifiquei, né, mas vocês podem colocar ali que é um resumo informativo. Deixa eu só confirmar aqui se eu passei para vocês. Eu passei para vocês o tipo de resumo, né? Deixa eu só confirmar aqui, peraí. Deixa eu ver qual que é a aula que a gente falou de resumo. Eu acho que foi a aula 3. Deixa eu tirar aqui. Daí eu já vou mostrar para vocês. Foi a aula 2, prof. Aula 2 de resumo? Sim. Deixa eu só abrir aqui para eu verificar se eu passei todos os tipos. Aqui. Faz bastante tempinho, né? Daí. Resumo estruturado, passei para vocês, tá? No resumo de modo geral mesmo, não especifiquei aqui. Que é resumos de trabalhos acadêmicos, né? Então tá, eu vou mostrar aqui, ó. Compartilhar com vocês. Vou deixar pequenininho mesmo. Aí depois eu tiro. Então, assim, olha, os elementos que são obrigatórios mesmo, né, no resumo. Deixa eu voltar aqui. Vamos ver se eu... Cadê um exemplo? Ah, é aqui, ó. Aqui acho que tem bem certinho, acho que tem todos aqui. Os elementos obrigatórios de um resumo vai assim, olha. E é claro que o resumo, tá, gente? Ele vai de acordo com a norma da revista científica, por exemplo, tá? Mas um resumo de trabalhos acadêmicos, como TCC, dissertação, tese, geralmente ele tem essas partes aqui. Então, ele tem a primeira frase, geralmente ela é a introdução, uma frase introdutória, né, uma frase dando aí a definição do principal tema que vocês estão apresentando, tá? Ele tem que ter um objetivo, ele tem que ter um método, ou a metodologia, ou materiais e métodos, também vai depender do qual tipo de pesquisa que você está fazendo, tá? Tem que ter os resultados, ou pelo menos os principais resultados, e o fechamento com a conclusão, tá bom? Então, esses são os elementos, né, que nós temos que ter em um resumo apresentados, então, em trabalhos acadêmicos, ok? Introdução, objetivo, material e método ou metodologia, resultados, né, e uma frase, então, final, fechando com a conclusão, tá? Que foi o que vocês fizeram numa atividade passada, que eu pedi para vocês, né, diferenciarem as partes de um resumo. Porém, tem alguns resumos que não necessariamente vai apresentar aí, deixa eu ver aqui, ó, aqui. Esse aqui é um resumo estruturado que essa revista, tá? Essa revista em especial, ela não pede a frase de introdução, tá? Aquela frase inicial, ela já entra direto nos objetivos, tá? E esse resumo aqui é um resumo estruturado, ou seja, ele aparece aqui, olha, tá vendo?
a palavrinha indicando, perdão, acabei apertando ali, indicando o que você vai escrever. Então, aqui, ó, objetivo, vai lá e escreve objetivo. Método, vai lá e escreve o método. Resultados, e vai lá e escreve o resultado, né? Aqui, ó, conclusão, vai lá e escreve conclusão. Então, isso a gente chama de resumo estruturado, tá? O resumo que não tem, tá? O resumo que não tem as palavrinhas delimitando ali, né? Introdução, objetivo, ele é um resumo, então, que é chamado de resumo não estruturado, ok? O que eu passei para vocês nesse exercício, então, está aí referente a esse resumo não estruturado, tá bom? Que tem que aparecer todos os itens, mas não precisa aparecer a palavrinha discriminando. Deu para entender, então? Aqui no resumo? Sim, prof. Beleza. Então, vamos voltar lá ao nosso exercício. Deixa eu tirar aqui. O nosso próximo item do nosso estudo é referente, então, ao sumário. Então, aqui vocês vão explicar para mim como que deve ser feito o sumário, tá? Ah, o sumário, ele aparece aonde? Ele é um elemento textual, pré-textual, pós-textual. O que eu tenho que mostrar nele? Ah, tem que mostrar o título e subtítulo, a página. Como que eu faço isso, tá? Então, vocês vão explicar para mim como que é, então, feito esse sumário, tá? Na 14, explique o que deve conter na introdução de um projeto de pesquisa. Né? Então, a gente falou um pouquinho sobre isso nas aulas anteriores, do que eu devo escrever na introdução. Então, na introdução você tem, né, o seu tema de interesse, tá? Dentro desse seu tema de interesse, você vai ter diversos assuntos, e nesses assuntos vai ter, então, aí o que vocês vão desenvolver, né, a pesquisa de vocês. Geralmente, né, nessa introdução, você vai trazer aí informações relacionadas com esse seu tema e com o assunto escolhido. Em algumas pesquisas, eles colocam também a justificativa dentro da introdução, né? E eles, em algumas pesquisas também, vai depender das normas da instituição, eles colocam também a revisão da literatura. Então, procurem aí um pouquinho, né? Leiam nos livros de metodologia o que se deve, então, conter, né, na introdução aí de um projeto de pesquisa, tá bom? Aqui também eu coloquei para vocês diferenciarem o que é o objetivo geral, o que é o objetivo específico, tá bom? O geral, como o próprio nome diz, né, é o objetivo maior do projeto de vocês, e o objetivo específico, né, você vai dividir esse objetivo geral em objetivos específicos para você tentar alcançar, né, os objetivos gerais. Então, você vai colocar partes, né, dividir os objetivos em partes para tentar alcançar, então, esse objetivo maior do projeto de vocês. Também, pesquisem aí, né, nos livros, o que é esse objetivo geral, e escrevam, né, a definição de cada um deles. Aí, aqui também, vocês podem colocar como referência, né, os slides que eu deixei para vocês, definir o que é uma citação, o que é uma citação direta, o que é uma citação indireta, tá? A citação direta é quando você não altera, né, a frase ou parágrafo do autor original, e você cita o autor ou os autores após essa frase, né, sem nenhuma alteração. Para isso, você tem maneiras, né, caso, então, a citação ela seja curta ou seja longa, tem algumas norminhas que vocês podem utilizar ali, né? Coloca aspas, tem o recuo de 4 centímetros, então vocês vão explicar para mim dentro aqui, né, desses tipos de citação, explicar direitinho como que é feita cada uma delas, tá? A gente até fez uma atividade também, né, referente a citações, então vocês podem também ter como base. O que é uma citação indireta? Ou seja, quando você escreve, né,
o teu parágrafo, a tua frase, baseada no autor. E você cita os autores ou o autor ao final, então, dessa interpretação que você fez, né, da frase. Beleza? Então, vão escrever direitinho aqui como que elas devem ser citadas aí no texto. Diferenciar anexo de apêndice, né? Então, qual que é a principal diferença entre eles? Alguém lembra aqui? A principal diferença entre eles? Entre anexo e apêndice? Vamos ver quem vai lembrar. Estou tentando lembrar que um é produzido pelo próprio autor e o outro são documentos de outros autores, né? Agora Então, eu não lembro qual é qual. qual que é um, qual que é o outro agora? Ai, ai. Então, eu vou facilitar para vocês, tá? O anexo, eles já são documentos que já são pré-estabelecidos. Então, por exemplo, você já tem um questionário validado, né? Você já tem um questionário que é amplamente utilizado, você tem aí uma ficha de notificação de uma determinada doença, tá? Então, esse documento, ele já já é consolidado, ele é feito por outras pessoas, né? Por outros autores, tá? E já o apêndice não, né? O apêndice é você que vai construir. Então, por exemplo, você fez uma carta de apresentação para você poder realizar a pesquisa numa clínica. Então, você escreveu a carta, né? Você escreveu a carta de consentimento para o entrevistado lá assinar que ele está aceitando ou não participar da pesquisa. Então, você escreveu a carta, né? Descrevendo a sua pesquisa. Então, você construiu, você tirou fotos, você construiu mapas, você tirou as fotos, você construiu os mapas. Então, isso é apêndice. Certo? Lembrou, Carla? Yes! Agora sim. Então, beleza. Aí, agora sim, aqui na 18, que é referente também à questão... Deixa eu voltar aqui certinho no número. Na questão 2 e 3, tá? Então, vocês vão também fazer o exemplo aqui, tá? Né, na questão 2 e 3. Então, eu coloquei aqui, ó, peguei um livro qualquer, né, da estética, poderia ser qualquer outro livro, é só para a gente poder treinar, tá? A referência. Então, vocês vão utilizar esses dados aqui, olha, da capa do livro e da ficha catalográfica, para vocês escreverem essa referência seguindo as normas da ABNT que eu passei para vocês, ok? A mesma coisa vocês vão fazer para o artigo científico. Então, aqui é de um livro e aqui é de um artigo científico. Eu não coloquei o artigo todo, tá? Eu peguei só as principais partes, tá? Então, eu peguei aqui, olha, o título em português, que é um elemento obrigatório. Aqui embaixo você tem o nome das duas autoras, também que é um elemento obrigatório. Você tem o nome da revista, o ano de publicação, você tem o volume, o número e a página, né? Aonde está esse artigo lá na Revista Brasileira de Queimaduras, certo? O nome da revista, ele é escrito assim mesmo, tá? Não é para escrever o nome completo, Revista Brasileira de Queimaduras. Não, a gente utiliza assim mesmo, tá? Os nomes das revistas, eles são utilizados, a maioria delas, abreviados mesmo, tá? Essa abreviação, ela é padrão. Então, nós não colocamos o nome da revista inteira. Então, a gente coloca a revista com o nome abreviado mesmo, ok? Certo? Então, vocês vão fazer a referência de um artigo científico com base nessas informações aqui. Se não tem a informação, então vocês não colocam. Então, por exemplo, aqui não tem nem a data, né, de publicação, ela tem só o ano, não tem a data, e nem o local. Não tem problema, vocês não colocam, porque tem alguns artigos que não trazem mesmo, tá? Então, vocês vão fazer a referência de acordo com as informações que foram dadas para vocês. Certo? Ok?
Prof, então não coloca o ano? Não, o ano está aqui, sem nenhum problema, o ano já está aqui. É que não tem a data, por exemplo, tem alguns que trazem assim, sei lá, janeiro de 2000 e tal, traz até a data, né? 2 de janeiro de 2000 e tal. Então, aí você coloca, mas nesse caso aqui, eu não coloquei para vocês na informação, então vocês vão colocar só o ano, 2017. Tá? Segue o padrão normal que está lá. As informações que não tiver aqui apresentadas, vocês não colocam, mas a ordem ela é a mesma. Está aqui, vocês entenderam? Ok, prof, agora entendi. Uhum. A mesma coisa para o livro, mas aqui no livro vai ter todos. Ó, ele tem o nome dos autores, ele tem o nome do livro, ele tem a edição, ele tem aqui a editora, então do livro vai ter todos, né? Sem nenhum problema, tá? Pelo menos elementos essenciais ele vai ter. Gente, alguma dúvida aqui, né, nessa atividade? Deu para esclarecer um pouco como vocês vão fazer? E aí, Prof, então... mais uma pergunta. Uhum. Quando tem o título e tem o subtítulo, é só o título, né, que é em negrito, para ser colocado, ou Isso. todo... Não. Então, aqui no caso, tá, de artigo, o que vai em negrito é o nome da revista, tá? O título ele vai normal, tá bom? Mas vamos supor, Isani, que esse Mulheres Queimadas, uma revisão integrativa, ele fosse o nome de um livro, tá? Porque daí no livro, sim, né? No livro, o título do livro, o título ele vai em negrito, e o subtítulo ele vai em normal. Então, por exemplo, vamos supor que este daqui fosse, então, o título de um livro. Então, as Mulheres Queimadas iriam em negrito, e 2 pontos, né? Uma revisão integrativa de publicações nacionais iriam em normal, sem ser em negrito, tá? Mas como este daqui, então, é um artigo científico, o que vai em negrito é o nome da revista. O título e os subtítulos, eles são normais mesmo. Deu para entender? Ok, pronto, obrigada. Eu também, agora eu percebi que eu errei na atividade, então, porque na atividade passada, que você passou, era um artigo científico, então eu devia ter colocado em negrito Mas o nome da revista, né? não tem problema. Então, daí agora, a partir daqui, saiba que é assim, tá? Não vai perder ponto por causa disso, tá bom? Ok, prof, muito obrigada. Nada. Então, agora com vocês. Façam. Eu vou ficar aqui disponível para vocês tirarem dúvida, caso vocês tenham, tá? E aí fica a matéria da nossa prova. Em cima disso, e dos slides, né? E das normas da UDC, vocês têm aí a matéria da nossa prova para essa prova bimestral aí. Ok? Mãos à obra agora. Certo? Beleza.
Stephanie, na 2 é 3, para colocar uma foto. Não, Stephanie, não precisa colocar foto na 2, na 3, na 4. É só escrever mesmo. Vai pegar ali o nosso modelo, né? O nosso padrão lá dos slides, você escreve aqui. Não precisa colocar foto, não. Não entendi, eu acho. Não entendi a pergunta. Vou pegar aqui o exemplo, tá, Stephanie? Peraí. Eu vou abrir aqui e já te falo. Essa parte de referência, ele tá nos slides 4, tá? Então, aqui nos slides 4, eu vou lá nas referências de livro, por exemplo, tá? Não sei, vou pegar lá um exemplo aqui. Vou pegar esse aqui, ó. Esse aqui não tá inteiro. É que o meu tá cheio de riscadinho, mas eu vou tentar copiar aqui, peraí. Ele tá cheio de anotação, peraí. Acho que agora eu consegui. Tá vendo, Stephanie? Aqui para explicar para você. Então, aqui, ó, isso aqui, né, que eu falei para vocês, tá? Então, deixa eu apagar isso aqui, ó, que veio junto, né? Então, aqui, ó, para um livro, o que eu tenho que ter como padrão, como modelo, né? Então, você vai ter que ter aqui o sobrenome do autor, né? Seguir vírgula, né? Seguido do primeiro nome ou do prenome do autor. Caso tiver mais que um autor, né? Separa-se com ponto e vírgula. Então, tem que ter o sobrenome e os nomes dos autores. Em seguida, tem que ter, então, o título da obra, sendo que o título ele é em negrito, né? Se tiver subtítulo, ele vai aqui, após os 2 pontos, sem utilizar o negrito, né? Aqui, a edição, se é segunda, terceira, quarta edição, enfim, o número da edição, o local ou a cidade, né, de onde foi publicado esse livro, seguido dos 2 pontos, né, o nome da editora e o ano de publicação. Então, isso aqui é o meu padrão. São as informações, né, o modelo de uma referência de um livro. Então, aqui é isso que você vai fazer, tá bom? O exemplo, né, o exemplo aqui não precisa fazer agora. Por quê? Porque lá na questão 18, né? Lá na questão 18, na letra A, o exercício está pedindo para você fazer a referência desse livro aqui. Então, você segue aquele padrão lá, aquele modelo, para poder escrever essa referência aqui. Não precisa fazer 2 vezes. Faz só o modelo lá e aqui você escreve realmente
a referência seguindo o padrão. Certo? Deu para entender? Ficou claro agora? Beleza. E a mesma coisa para o artigo daí, tá? A única coisa que vocês vão ter que realmente buscar um exemplo ou fazer é aqui, então, do TCC, dissertação ou tese, que daí vocês mantêm o padrão e mantêm o exemplo. Aí você faz os dois daí. Prof, lá na 8, 9 e 10, nos elementos, para citar os elementos pré-textuais, pós-textuais e textuais, tem que colocar só os elementos obrigatórios ou pode colocar todos os elementos que podem... Olha, é que na prova eu posso pedir qualquer um deles, né? Então, não sei, é bom a gente saber quais certinho que vai dentro de cada um deles, pelo menos para você estudar, né? Ok, entendeu? vou fazer.